Olá, querido irmão, querida irmã. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Eu tenho uma palavra poderosa do Senhor para compartilhar com você nesta manhã. Da mesma forma que uma cama curta, pequena e um cobertor curto não serve para um descanso prazeroso, da mesma forma tentar resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades do nosso próprio modo, sem a direção de Deus, também de nada adianta. Esse é o assunto de hoje. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu estou com a intenção de começar aqui no canal com um breve tempo de algumas lives de estudo pela manhã. Eu queria que você participasse aqui nos comentários, deixando a sua sugestão de horário para a nossa live. Seria melhor pela madrugada, por volta das 5 horas da manhã? Seria melhor por volta das 8 horas da manhã? Ou seria melhor pela noite, por volta das 9 às 10 horas da noite? Deixe aqui a sua opinião. Eu estou com esse projeto no coração e eu tenho certeza que será abençoador para nossas vidas, um tempo juntos de estudo da Palavra de Deus ao vivo. E para ser ao vivo, nós precisamos de um tempo em que a maioria possa participar. Deixe aqui a sua opinião. Amado irmão, amada irmã, o texto de hoje está em Isaías capítulo 28, verso 20, que diz: Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Nesse momento, Deus está usando a vida de Isaías como profeta para trazer um alerta ao povo, o povo escolhido de Deus, que estava prestes a ser atacado pelos assírios e eles, nesse momento de desespero, tentam se livrar desse ataque ou sobressair nesse ataque fazendo alianças com povos pagãos, o que era completamente desaprovado por Deus naquele momento. Então essas pessoas buscaram o seu próprio modo de tentar se livrar desse problema que estava adiante deles, mas eles são duramente repreendidos por Deus, porque esse povo foi escolhido, chamado pelo Senhor para ser cuidado pelo Senhor, para ser guardado pelo Senhor, para depositar a sua confiança em Deus. Neste momento de desespero, eles deveriam estar se voltando completamente mais uma vez ao Senhor que os resgatou, o Senhor que tinha promessa de cuidar deles, e eles não deveriam de modo algum tentar resolver as suas demandas do seu próprio modo e completamente se afastando dos caminhos do Senhor, do direcionamento de Deus. Mas esta realidade do povo não está diferente, não está distante daquilo que acontece também nos nossos dias. Infelizmente, são muitas as pessoas que, ao invés de buscar direcionamento de Deus, ao invés de buscar ajuda de Deus, nos momentos difíceis, nos momentos complicados, essas pessoas se envolvem ainda em mais problemas quando tentam resolver os problemas ao seu modo, tentam resolver tudo do seu jeito, da maneira com que acham correto e não da forma com que a palavra de Deus diz, e acabam se envolvendo em mais problemas porque encontram até uma solução, mas é uma solução que não dura por muito tempo, uma solução que não é eficaz. Da mesma forma como o profeta repreendeu aqui o povo, a sua cama em que vocês deitarem será como uma cama curta, ou seja, não servirá para o descanso. Imagina você cansado deitando em uma cama curta, uma cama pequena que não serve, não é apropriada para o seu descanso. Imagine você num momento de muito frio se cobrindo com um cobertor que é curto demais, ele mal cobre os seus braços, não serve para cobrir as suas pernas. Que terrível é! Assim são as soluções que nós buscamos ao nosso próprio modo, sem consultar a Deus. Deus tem um cuidado total para conosco, a intenção de Deus é cuidar de nós na totalidade, mas quando nós desprezamos o cuidado de Deus e tentamos resolver ao nosso próprio modo, dizendo que nós somos suficientes e não precisamos de Deus, nós ficamos à mercê. Nós deitamos numa cama curta e não descansamos, nós cobrimos com um cobertor muito pequeno e também continuamos a passar frio, quando na verdade nós deveríamos estar nos colocando completamente aos pés de Deus e dizendo: Senhor, cuide de mim, eu dependo de Ti para superar essa minha dificuldade, eu dependo de Ti para superar essa situação. A realidade é que quando nós desprezamos o cuidado completo de Deus para nos dedicarmos àquilo que nós achamos correto, a atitudes momentâneas, o que nós estamos dizendo é que nós estamos trocando toda a promessa de eternidade por um conforto momentâneo, um conforto que é
passageiro e muitas vezes incompleto. Mas esse texto também nos ensina as 3 seguintes lições. Em primeiro lugar, nos momentos de desespero, cuidado com o jeitinho. Nós, como brasileiros, está na nossa cultura o tal jeitinho brasileiro, mas para Deus o jeitinho brasileiro não serve. O que serve é o cumprir reto e direto da palavra do Senhor. Para o Senhor nós devemos ser obediente. Sempre que você tentar resolver os problemas do seu casamento, os problemas com seus filhos, os problemas do seu negócio, os problemas da sua vida de modo geral, os problemas, as dificuldades da sua fé, você tentar resolver do seu jeitinho, sempre tentar resolver ao seu modo, querido irmão, querida irmã, pode até dar certo por um curto período de tempo, mas se isso vai contra a vontade de Deus, se vai contra a palavra de Deus, certamente será um grande prejuízo para você. Não tente dar um jeitinho, escolha sim o caminho que é correto, o caminho que muitas vezes é difícil, mas é o caminho da obediência, que é o caminho de obediência à palavra do Senhor. Não tente dar o seu jeitinho, mas consulte a Deus e veja a maneira correta para você chegar a uma solução eficaz. Em segundo lugar, não troque a promessa de paz eterna por curtos períodos momentâneos de falsa paz. Há muitas pessoas fazendo isso, pessoas se iludindo com um falso momento de conforto, um curto período de conforto que se resume a essa vida e deixam de lado toda uma promessa de eternidade. Há muitas pessoas buscando a satisfação, por exemplo, nas riquezas, pessoas buscando a satisfação de uma vida feliz, entre aspas, regada a bebidas, regada a baladas, e com isso fazem tudo ali que vai contra a palavra de Deus. Estão buscando um conforto que se resume a essa terra. Não recebem a Cristo Jesus porque não querem abandonar os seus pecados, estão confortáveis nos seus pecados, estão vivendo uma vida de pecado, uma vida agradável nessa terra que vai contra a palavra de Deus e com isso desprezam a promessa de eternidade diante de Deus. Se esquecem que a nossa vida aqui é como um grão de areia diante de toda a eternidade, toda a promessa de Deus que está diante de nós de acordo com a sua palavra. Ignoram completamente o chamado de Jesus Cristo, ignoram completamente o seu chamado a obediência. Amado irmão, amada irmã, cuidado com as soluções que parecem fáceis demais. Certamente não tem uma solução muito fácil para o seu casamento, não tem uma solução muito fácil para os seus estudos, não tem uma solução muito fácil para a sua vida financeira, não tem uma solução muito fácil para toda essa vida. As soluções que vêm de Deus, muitas vezes, elas vêm para nos lapidar, e essa lapidação, por vezes, é difícil, ela necessita mudança, ela necessita arrependimento, ela necessita obediência à palavra de Deus. Então a segunda lição é essa: cuidado com as soluções que te oferecem um breve momento de conforto, mas que te trarão uma grande destruição lá na frente. E a terceira lição é que nós devemos reconhecer que o nosso jeitinho não é suficiente. Nós precisamos da ajuda, do direcionamento de Deus. Na parte B do versículo 5 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que a nossa capacidade vem de Deus. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor que nos dá a provisão, é o Senhor que nos dá as saídas. E nós precisamos, então, mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus revelada. Aqui está o direcionamento suficiente para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, sempre ao tomar uma decisão, antes disso, nós devemos colocar essa nossa decisão em oração diante de Deus. Nós devemos consultar a Deus se aquilo que nós estamos pensando fazer é o caminho correto. Nós devemos analisar de acordo com a palavra de Deus se aquilo que nós pensamos fazer, a atitude que nós pensamos fazer, as alianças que nós estamos pensando fazer, estão de acordo com a orientação da palavra do Senhor. Se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, por mais que pareça cativante, por mais que pareça bom, não serve para nós enquanto servos de Deus. Essa é a palavra de hoje, amado irmão, amada irmã. Reflita. As soluções que não servem para nós. Não se deite numa cama curta, não se cubra com um cobertor curto, porque eles não servirão para o seu descanso e te trarão tormento.
mas deite numa cama larga. Peça ao Senhor um cobertor comprido que possa cobrir o seu frio, possa te trazer paz e um tempo de tranquilidade que não seja momentâneo, mas seja de fato eterno. É para isso que o Senhor nos chama, para termos fidelidade que resulte em tempo bom de eternidade no gozo do Senhor. Cuidado com tudo aquilo que parece fácil demais. Cuidado com as decisões e as alianças que você toma de forma impensada. Que Deus abençoe a sua vida.